Para e pensa na Idade Média. O que vem na tua cabeça? Provavelmente em algum momento você deve ter imaginado castelos, torneios de cavalaria, reis nobres e cavaleiros destemidos. Talvez até em algum momento você tenha pensado em um fora da lei herói que rouba dos ricos para dar para os pobres. Afinal, quando a gente fala em Idade Média, a imagem que nos vem à mente é sempre a de um campo de batalhas épicas e juramentos de lealdade. Agora, e se eu te dissesse que essa ideia que a gente tem não veio exatamente da história, mas da literatura? Mais especificamente de um livro, Ivanhoe, de Walter Scott. Essa obra, publicada em 1819, foi uma das grandes responsáveis por moldar a forma como a gente imagina a Idade Média. Foi essa obra que cristalizou a visão romântica dos cavaleiros heróicos e das aventuras gloriosas, misturando elementos históricos com uma boa dose de ficção. Mas aí eu me pergunto, quanto disso realmente aconteceu? O que é fato e o que é invenção nessa história? É o que a gente vai descobrir agora. Antes da gente seguir, já aproveita para se inscrever no canal do Clube de Literatura Clássica, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com o seu amigo, especialmente aquele amigo que ama histórias de cavalaria e tudo que envolve Idade Média. Se você acompanha o canal, já viu a gente falar sobre isso antes. Ivanhoe foi publicado em 1819 e é um dos maiores clássicos do romance histórico. A história aqui se passa no final do século XII, numa Inglaterra dividida entre dois povos, os saxões e os normandos. Essa divisão começou lá em 1066, quando Guilherme, o conquistador, derrotou os saxões na Batalha de Hastings e trouxe os normandos para governar a Inglaterra. Deixa eu só te lembrar que essa transição não foi algo pacífico. Os normandos, eles vieram do norte da França e assumiram o controle da política, da economia, até mesmo da linguagem, enquanto os saxões, que eram o povo germânico que já estava ali na Inglaterra por séculos, foram empurrados por uma posição secundária da sociedade. É nesse cenário que surge o protagonista da história, Wilfred de Ivanhoe. Ele é um cavaleiro saxão que, ao contrário do pai dele e do seu próprio povo, se juntou ao rei Ricardo Coração de Leão, que era normando. Então ele vai lutar ao lado do Ricardo nas cruzadas e depois ele volta para casa. Quando ele volta para casa, ele encontra a Inglaterra mergulhada em crise, porque o rei está desaparecido e o irmão do rei, o João Sem Terra, está conspirando para tomar o trono. Enquanto isso, a rivalidade ali dos normandos e dos saxões está pegando fogo. E para completar, a gente ainda tem um certo fora da lei vagando pelas florestas da Inglaterra. Vocês já sabem quem eu tô falando, né? Segura essa informação que a gente já vai chegar lá. Agora, o que realmente interessa nesse vídeo aqui hoje? Até que ponto Ivanhoe retrata a Inglaterra medieval de verdade? O que em Ivanhoe é historicamente correto? A resposta é que Walter Scott fez uma pesquisa intensa para escrever o livro. Por isso que tem muita coisa em Ivanhoe que realmente aconteceu e personagens que de fato existiram. Mas ele também usou e abusou da imaginação para criar um passado mais épico, mais grandioso e, claro, mais interessante para os leitores do século XIX. Porque a gente precisa lembrar, ele escreveu no século XIX algo que aconteceu no século XII. Mas vamos começar pelo que realmente aconteceu na história. Lembra que eu falei do Ricardo Coração de Leão, certo? Bom, Ricardo Coração de Leão foi de fato o rei da Inglaterra entre 1189 e 1199. Então, o livro acerta quando retrata Ricardo Coração de Leão e o seu irmão João Sem Terra. O Ricardo, de fato, passou a maior parte desse tempo lutando nas cruzadas e o seu irmão, João Sem Terra, realmente tentou usurpar o trono na sua ausência. Então é algo que a gente vê na trama. Outro elemento realista em Ivanhoe é o retrato do antissemitismo medieval, ou seja, o tratamento dado aos judeus na época. O livro retrata o preconceito contra os personagens Isaac de York e sua filha Rebecca. E isso não é exagero. Na Inglaterra medieval, os judeus eram perseguidos e frequentemente acusados de crimes falsos para justificar a sua expulsão e até mesmo a sua execução. Então isso foi algo que aconteceu. E claro, a sociedade feudal descrita no livro, com nobres governando as terras, servos presos ali à propriedade, os reis exercendo a sua autoridade, torneios de cavalaria, tudo isso é bastante fiel à estrutura da época. Mas aí vamos falar das licenças poéticas que começam a surgir. No livro, parece que os saxões ainda resistem ferozmente aos normandos, mas isso já não era uma realidade no século XII. E Ivanhoe se passa mais ou menos 100 anos depois. Então, naquela época, os dois povos estavam misturados culturalmente e a aristocracia saxônica praticamente já tinha desaparecido. Então, essa é a primeira coisa. A segunda, que é bem interessante, é que, apesar de parecer um herói saído das páginas da história, o cavaleiro Ivanhoe foi uma criação de Walter Scott. Ali, ele parece
como um cavaleiro perfeito, como se fosse um símbolo de reconciliação entre os dois povos. Mas na verdade não tem correspondência histórica sobre ele. E mais ou menos na mesma linha, o Robin Hood também já existia no folclore inglês, como se fosse um herói mítico. Mas foi Ivanhoe que ajudou a gente a consolidar a versão moderna do personagem como um defensor da justiça. Só lembrando que, no romance de Walter Scott, o Robin Hood aparece com o nome de Locksley. Esse é o nome do personagem. Na história ele não aparece tanto assim, mas as suas características de ser um arqueiro habilidoso e um aliado dos saxões contra os normandos deixam claro que o personagem é uma versão do lendário fora da lei. E de um modo geral, toda essa atmosfera de torneios e cavalaria existiam, mas o Scott retrata isso, claro, de uma forma muito mais teatral e glamurosa. Eu imagino que a Idade Média real era mais brutal e perigosa do que é retratado no livro. E aí, pra finalizar, eu quero dizer o seguinte: Ivanhoe não é um livro de história, é um romance histórico. Isso significa que o autor pegou eventos reais e transformou isso numa narrativa envolvente, cheia de heróis, vilões e grandes reviravoltas. Ele entendia mais ou menos que o passado, para ser cativante, ele precisava ser embelezado, ele queria agradar os leitores. Até algo curioso, inclusive, é que para os leitores da época do Scott, o livro era quase que um documento histórico, uma janela para a Idade Média. Mas a gente precisa lembrar que Ivanhoe é um romance histórico, ou seja, um livro que usa eventos reais como pano de fundo, mas a partir disso cria uma narrativa épica envolvente. Então, apesar dos leitores da época acharem que o livro era uma janela para o passado, os historiadores com o tempo foram percebendo que o Scott romantizou demais a Idade Média, criando um mundo que nunca existiu de fato. Até alguns críticos apontaram que o Scott romantizou demais, deixando de lado as brutalidades. Outros, como Otto Maria Carpo, reconheceram a sua genialidade, do autor, mas destacaram que com o tempo Ivanhoe começou a se tornar um livro mais associado ao público juvenil. E aí isso nos leva a uma última pergunta. O que você acha? A literatura tem obrigação de ser fiel à história ou é mais importante contar uma boa história? Comenta aqui embaixo e vamos continuar essa conversa. E claro, não se esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar com seus amigos. Boa leitura e até a próxima!